I'm your boogeyman. That's what I am. I'm here to do whatever I can. Be it early morning, late afternoon. I'm the boogeyman. I'm the boogeyman. Turn me on. I'm the boogeyman. I'm the boogeyman. I do what you want. I'm the boogeyman. I'm the boogeyman. Turn me on. I'm the boogeyman. I'm the boogeyman. Olá, eu sou o professor Roberto, vou trabalhar com vocês Química e principalmente assuntos abordados em vestibulares e também no nosso Enem. Se trabalha muito hoje o conceito de biocombustíveis e para isso então nós precisamos de fontes de energias que sejam renováveis, já que o petróleo então não tem essa renovação tão rápida quanto a nossa necessidade. Vamos trabalhar então uma questão que possa então ajudar vocês, tanto para o Enem como para o nosso vestibular. É muito comum questões que tratam então de biocombustíveis no Enem e questões que tratam de cálculos estequiométricos no vestibular. Vamos então para essa questão. Temos aí, determine a diferença em massa de gás carbônico liberado comparativamente entre a queima de 1 mol de etanol e 1 mol de gasolina, onde o principal componente é o isoctano. Primeiro, temos que montar a equação química de combustão. A equação química de combustão leva em conta, então, um combustível e um comburente. O nosso combustível aqui é o etanol e o comburente é o oxigênio. Resultado, então, dessa queima, gás carbônico e água, mais liberação de energia. E é isso que nós precisamos, dessa energia. A primeira coisa a fazer é o balanceamento. Sem o balanceamento, eu não tenho a proporção correta. Então, vamos para aí. Notem que eu tenho 2 carbonos no etanol, que é o C2H5OH, mas no gás carbônico, no produto, eu só tenho 1 carbono. Tenho que fazer o balanceamento. Hidrogênio, eu tenho 6 hidrogênios no álcool, que está no reagente, mas na água eu só tenho 2. O balanceamento, então, fica assim. Fica, então, com 1 mol de etanol, que é o C2H5OH, mais 3 mols de oxigênio, é necessário para essa combustão, e vai liberar 2 mols de CO2 e também mais 3 mols de água, sem contar a energia liberada, já que é uma reação exotérmica, comparativamente, então, com a nossa gasolina, que o principal componente é o isoctano. Temos lá a forma dele, a formação, C8H18, que é o nosso isoctano, vai reagir também com oxigênio. E notem que eu tenho 8 carbonos, mas lá no produto, no CO2, só tenho 1. Eu tenho 18 hidrogênios no reagente, mas no produto eu só tenho 2. Nosso balanceamento vai ficar assim. Vai ficar com 1 mol de C8H18, que é o isoctano, mais 25 meios, ou seja, 12,5 mols de O2. E vai formar 8 mols de CO2 e também 9 de H2O. Pois bem, temos então aí a nossa proporção. Notem que se você não fizer esse balanceamento, você vai perder a proporção correta e essa proporção perdida, perde-se também a proporção para comparar a diferença de CO2. Temos então, liberação então de CO2 a partir de 1 mol de etanol, 2 mols somente. Mas se eu tiver a combustão do isoctano, vamos liberar 8 mols. Qual é a diferença então? A diferença é de 6 mols. Vamos para lá. Diferença, então, em mol de CO2 igual a 6. Mas notem que a questão pediu para vocês a diferença em massa. Aí temos que achar a massa do CO2. Como é que eu acho, então, a massa do CO2? É somando as massas do carbono com as massas dos 2 oxigênios que formam o CO2. E vai dar para a gente 44 gramas. Mas veja só, 44 gramas por cada 1 mol. Mas eu preciso de qual diferença? Nossa diferença é de 6 mols. Diferença de 6 mols, vai me dar quanto então? 6 vezes essa massa, que é 44. Nós temos então uma diferença de 264 gramas de CO2. Então vejam só, o que nós ganhamos com essa combustão? Se eu entro com combustão do etanol, ou que seja do isoctano, que é o principal componente da gasolina, eu vou economizar 264 gramas de CO2 que são lançados na atmosfera. Então é muito mais benéfico o uso do etanol do que o nosso isoctano. Portanto, o etanol traz para nós muito mais benefícios e tirando de circulação uma grande quantidade de gás carbônico. Muito obrigado, pessoal. Repetindo, eu sou o professor Roberto,
mais uma vez para a leitura de mundo. I'm looking at